A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos, da editora CPAD. Bom, nós estamos começando um novo trimestre, o quarto trimestre deste ano de 2025. E temos um assunto muito especial para nós estudarmos no decorrer de todo esse trimestre. Nós vamos estudar uma série de 13 lições até o fim do ano, que vai tratar do seguinte tema: corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Pois é, o tema principal, o tema base, de todas as lições desse trimestre vai girar em torno dessa importante doutrina chamada antropologia bíblica. Nós vamos aprender muita coisa boa a respeito da natureza humana. Nós vamos aprender muito sobre essa criação extraordinária, divina, que foi o homem, o ser humano. Portanto, pastor Silas Queiroz é o comentarista das nossas lições desse quarto trimestre. Você que sempre acompanha a Escola Dominical, com certeza vai ter aí um aprendizado muito importante para o seu elevo espiritual, e você com certeza vai adquirir no decorrer dessas lições informações de suma importância sobre o homem, o que é de fato o homem. Bom, antes de nós começarmos aqui a nossa lição, o estudo, eu quero deixar aqui o meu abraço a algumas pessoas que mandaram mensagens e interagiram conosco na última lição que nós estudamos, que foi o encerramento do terceiro trimestre. Eu quero deixar um abraço aqui para a irmã Josélia Valadão, a irmã Maria Madalena, lá de Maricá, o nosso querido irmão Natalino, receba o nosso abraço também, a irmã Maria Leite, Deus abençoe, receba o nosso abraço. A irmã Renata também, quero deixar aqui o nosso abraço para a irmã Renata. O irmão Jorge Luiz, nosso companheiro também, deixo aqui meu abraço para o nosso irmão Jorge Luiz. A irmã Thelma Couto, lá da nossa igreja Assembleia de Deus em Meira das Pedras, nossa matriz. A irmã Luciene Silva também, quero deixar aqui o meu abraço. E o irmão Cláudio Machado. Muito obrigado a todos vocês que na última aula da lição, a lição passada, a última lição, encerrando aí o terceiro trimestre, mandaram mensagem para nós, interagiram conosco aí na lição, e fica aqui a minha gratidão a todos vocês que têm, de alguma forma, fortalecido aqui o nosso canal com seu comentário, acrescentando conhecimentos, muito bom mesmo. Quem acompanhou ali os comentários, com certeza adquiriu um pouco mais de subsídio, além da aula que já tinha posto ali. Com certeza, quem leu ali os comentários adquiriu um pouco mais de subsídio para o estudo da lição. E agora sim, nós vamos nos debruçar aqui sobre o assunto que estará sendo estudado a partir de agora na nossa Escola Bíblica Dominical, o quarto trimestre. A lição que nós vamos estudar hoje fala sobre o homem, corpo, alma e espírito. A lição 2 vai falar sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A lição 3 vai tratar sobre o corpo e as consequências do pecado. A lição 4 vai falar sobre o corpo como templo do Espírito Santo. Quinta lição já vai falar sobre a alma, e nós vamos passar a tratar sobre a alma. A alma, a natureza imaterial do ser humano. A sexta lição nós vamos falar sobre a consciência, o tribunal interior. A sétima lição, nós vamos tratar sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. A oitava lição, nós vamos estudar sobre emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. A lição 9, nós vamos estudar sobre vontade, o que move o ser humano. A lição 10, nós vamos passar a falar sobre o espírito. Espírito, o âmago da vida humana. Lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Lição 12, o espírito humano e o espírito de Deus.
E a lição 13, encerrando esse trimestre, lá no final de dezembro, nós vamos estudar sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Muita coisa boa nós vamos aprender. Que oportunidade especial nós vamos ter para crescer na graça, no conhecimento e adquirindo importantes informações sobre a natureza humana. Bom, a lição número 1, ela traz como título o homem, corpo, alma e espírito. É claro que essa lição é uma lição introdutória, é uma lição para nós darmos aqui o início desse trimestre, para começar o trimestre. Portanto, nós vamos falar um pouquinho sobre corpo, alma e espírito nesta lição, mas vamos tratar de uma forma mais panorâmica, de uma forma mais superficial, porque nós vamos ter oportunidade nesse trimestre de nos aprofundar, de dissecar cada um desses temas aqui. Vamos falar sobre o corpo, vamos falar sobre alma e vamos falar sobre espírito. Mas essa lição que nós estamos hoje começando, a lição número 1, traz aqui como título o homem, corpo, alma e espírito. É uma lição oportuna para que nós façamos uma reflexão sobre, afinal de contas, o que é o homem. O que é o homem? A lição, ela começa, esse trimestre começa nos levando a refletir sobre o que é o homem. Os filósofos têm a sua opinião sobre o que é o homem. A ciência também dá lá as suas teorias. Charles Darwin está aí, né? A teoria dele sobre o surgimento do homem. Nós temos as muitas lendas que são construídas dentro de cada cultura, falando sobre a origem do homem, mas o que nos interessa aqui, de fato, é saber o que a Bíblia diz sobre o homem. Afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre o homem? E para nós, o que vale, para nós o mais importante, é o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. É a revelação de Deus para nós. Então, independentemente do que se diz na filosofia, na ciência, para nós, cristãos, é de fundamental importância saber o que a Bíblia diz a respeito do homem. Porque o que a Bíblia diz é o que nós temos como a verdade. E quando se trata dessa questão, desse questionamento sobre o que é o homem, a Bíblia, ela nos responde mostrando que o homem, ele é a coroa da criação. O homem, ele é a coroa da criação divina. Deus criou tudo. Deus criou tudo que existe. E ele criou o homem como a conclusão de tudo que foi criado. Deus criou o homem como a coroa, a conclusão, a realização de toda a criação. Então o homem, ele é claramente visto à luz da Bíblia como a coroa da criação. E Deus fez o homem de uma forma tão extraordinária. O homem, ele é feito de um jeito tão especial que ele acaba glorificando a Deus só na sua forma de existir. Deus fez o homem para glorificar a ele só no fato dele existir. Só no fato dele existir. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus.
Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele é a coroa da criação porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nenhum ser criado por Deus tem condições de se equiparar ao homem, porque o homem foi o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. E essa é uma das razões que leva o homem a ser a coroa da criação. Porque o homem, ele tem na sua construção, na sua natureza, ele tem traços que lembra a pessoa de Deus. Ele tem atributos, ele foi criado com atributos que lembra a Deus. É claro que nós vamos estudar no decorrer desse trimestre e vamos perceber que o pecado comprometeu muita coisa. O pecado, quando entrou na natureza humana, comprometeu tudo que Deus planejou para o homem. Mas o homem foi feito para a glorificação de Deus. O homem foi feito para glorificar a Deus. Só pelo fato do homem existir, ele já glorifica a Deus. Agora, é evidente que o pecado, quando entrou na natureza humana, destruiu muito daquilo que o homem tinha dado por Deus, né, de bom. Mas o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por essa razão, ele é a criação divina, considerada a coroa da criação. Mas, afinal de contas, uma das coisas que nós vamos aprender nesse trimestre, o que é a imagem de Deus e a semelhança de Deus no homem? A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o que é a imagem e semelhança de Deus no homem? Ora, quando a Bíblia fala que o homem é a imagem de Deus, a Bíblia está falando da condição que o homem tem para criar, a capacidade que o homem tem de escolher. O homem foi feito como um ser moral, com a capacidade de refletir sobre si mesmo. O homem é o único ser criado por Deus que sabe, que conhece a si mesmo, que pode conhecer a si mesmo, que tem um entendimento sobre o eu, a respeito do eu. O único ser criado por Deus com essa condição é o homem. E essas qualificações, esses atributos, é que define o homem como uma imagem de Deus. Por que o homem é a imagem de Deus? Porque o homem foi feito com capacidade de escolher, com livre-arbítrio, com consciência própria. O homem tem capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Todas essas condições fazem com que o homem seja a imagem de Deus. A personalidade que Deus colocou no homem, a capacidade do homem criar. Qual ser feito por Deus tem capacidade de criar como homem? Qual ser? Você vê o que o homem cria com toda a sua sabedoria. O homem criou o carro, o homem criou o avião para ele voar. O homem criou o desenvolvimento tecnológico, o telefone, a internet. O homem foi feito por Deus com capacidade de criar. E isso faz com que o homem seja um ser à imagem de Deus. Mas a semelhança, em que o homem é semelhante a Deus? O homem é semelhante a Deus no fato de ser eterno, embora Deus é eterno para frente e para trás. Deus não tem princípio nem fim. Ele simplesmente, ele é. Quando Deus fez o homem, Deus criou o homem também para ele ser eterno.
Deus criou o homem para que ele nunca mais deixe de existir. E é de fato isso que acontece. Pode ir para o céu ou para o inferno, mas o homem nunca deixará de existir. Uma vez que ele foi gerado, o homem sempre existirá. Salvo ou perdido, no céu ou no inferno, mas ele nunca vai deixar de existir. Essa é uma condição, esse é um atributo que faz com que o homem seja semelhante a Deus, porque Deus fez o homem para ser eterno como ele. E um outro atributo do homem que foi colocado por Deus, que faz o homem ser semelhante a Deus, é exatamente no fato do homem ser triuno, como Deus é triuno. Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas e uma só essência, uma só natureza. Então Deus, ele é um ser triuno. E o homem? Quando Deus fez o homem também com elementos variados, no caso aqui tríplice. Deus fez o homem corpo, alma e espírito. Da mesma forma que Deus, ele é triuno, o homem também ele é triuno. Na união desses 3 elementos, corpo, alma e espírito. Assim como você não tem como dissociar o Pai do Filho e o Filho do Espírito Santo, não tem como você dissociar o homem também. O homem, ele é um ser composto de corpo, alma e espírito. E isso é para a eternidade. Ah, pastor, mas aí quando o ser humano morre, a alma se separa do corpo, é verdade. Mas se ele for salvo, no dia do arrebatamento, o corpo ressuscita e se une a alma e o espírito. Se for um perdido, sem pai, sem salvação, no dia do juízo final, a Bíblia diz que ressuscita, o ímpio vai ressuscitar e vai se unir a sua alma e seu espírito para receber o juízo divino e estarão sendo lançados no lago de fogo de enxofre. Então, percebemos aqui que, da mesma forma que não se pode dissociar o Pai, do Filho e do Espírito Santo, o ser humano foi feito também para que o corpo, a alma e o espírito vivam a eternidade. Seja salvo ou seja perdido, mas essa separação momentânea que a morte física promove, a separação do corpo, da alma e do espírito, é uma separação momentânea, porque no fim, na eternidade, mesmo que a pessoa esteja condenada, mas o corpo vai ressuscitar e estarão vivendo a eternidade os 3 elementos que fazem parte do ser humano, porque o ser humano, o homem, ele é a integração desses 3 elementos. O homem é a integração do corpo, da alma e do espírito, e acabou. Por isso que estudar antropologia bíblica, estudar sobre o corpo, sobre a alma e o espírito, é algo muito importante para nós entendermos a natureza do homem, para entendermos as consequências do pecado no homem e, ao mesmo tempo, também entendermos a amplitude do projeto salvífico divino através de Jesus. Porque quando nós estudamos a palavra de Deus, descobrimos que Jesus veio para nos dar a salvação, e a salvação ela é integral, assim como o pecado também causou estragos em todas as áreas do ser humano. A salvação que Jesus traz tem a condição de remir o homem em todas as áreas da sua existência. Tá certo? Bom,
nós temos aqui o nosso texto áureo que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A verdade prática diz: Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. A verdade prática ela está alinhada, evidentemente, com o texto áureo. No texto áureo, nós descobrimos aqui que o ser humano ele foi feito corpo, alma e espírito. Fica muito claro nesse texto que o ser humano ele é composto desses três elementos. E eles não podem ser dissociados. Está aqui. E o texto ainda nos mostra que nós precisamos cuidar de nós, nos santificando, buscando a santificação. Nós precisamos buscar essa santificação abrangendo todas as áreas. Porque nós somos corpo, alma e espírito integrado. Isso significa que não é possível a pessoa santificar a alma e não cuidar do corpo. Não é possível santificar o espírito e não cuidar da alma. A santificação, ela tem que abranger as três áreas do ser humano: espírito, alma e corpo. Porque o pecado, quando contamina, ele não contamina só uma área, ele contamina todas as áreas. O corpo pratica um ato pecaminoso, mas tudo começou na alma, porque é na alma que estão as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos desejos. Então, se o corpo praticou, é porque a alma já havia desejado, a alma já havia estimulado o corpo à prática. Porque é na alma que estão as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. Então vocês vejam que não há possibilidade de alguém pecar só com o corpo e a sua alma não está em pecado, a sua alma não está devendo. Na verdade, quando se peca com o corpo, se pecou com todo o seu ser. Se peca com os pensamentos, pecou com todo o seu ser. Não é possível você entender o pecado como sendo algo de uma área da nossa natureza e entender assim que uma outra parte possa estar preservada. Não é possível, porque nós somos um todo. Quem pecou com o corpo, pecou com a alma e também tem o seu espírito contaminado. Quem pecou com a alma, automaticamente o seu corpo está contaminado, como o seu espírito também. Porque nós somos um todo. É isso que aqui em Tessalonicenses está muito claro para nós. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. Então o Senhor nos limpa, purifica, nos santifica, e cabe a nós buscarmos viver um padrão de vida que nos permita conservar de forma irrepreensível e assim nos mantendo limpos o corpo, o espírito e a nossa alma até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A tônica desse versículo é o seguinte: nós somos um ser integral. Nós somos um ser criado por Deus com o elemento corpo, elemento alma e elemento espírito. E não é possível separar, dissociar. Se a santificação ela tem que existir nas três áreas. Se pecou, pecou as três áreas.
Se precisa ser conservado irrepreensível, precisa ser conservado nas 3 áreas. Tá certo? Então tá aqui. Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo. Qual é o propósito? Qual é o propósito de Deus nos fazer espírito, alma e corpo? Para glorificar a Ele. Para que o homem entenda que Ele é a semelhança de Deus. Ele é uma criatura criada por Deus, com semelhanças de Deus, parecido com Deus, com características que lembram a Deus. Olha que coisa gloriosa. Às vezes, a gente vê alguém ofendendo o outro, né? Você é isso, você é aquilo, você é um inútil, você... Aí, palavrões, palavras para denegrir, palavras para humilhar, palavras para rebaixar o ser humano. Mas a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mesmo aqueles que estão em pecado, eles foram criados para glorificar a Deus. E eles podem ter os seus pecados perdoados e podem glorificar a Deus com seu corpo, sua alma e seu espírito. Porque o sangue de Jesus dá condição para isso, para que os pecados sejam perdoados e essa pessoa viva uma novidade de vida. Porque, na verdade, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28. Também em Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18, versículo 21 até o 23. Mas eu gostaria de pular aqui para o nosso comentário da lição. A nossa lição está dividida em 3 partes, depois eu volto aqui para os versículos. O nosso comentarista, ele procurou dar aqui explicações para nós muito interessantes sobre a tricotomia humana, já que nós estamos falando aqui nesta lição sobre o espírito, a alma e o corpo do ser humano. Na lição 1, o título da lição traz o seguinte: a tricotomia humana. Então ele diz aqui no primeiro subtópico, doutrina e teologia. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura, numa revelação suficiente para demonstrar quem é o homem, como foi criado e com que propósito. Aí nós temos as referências bíblicas que eu aconselho vocês a lerem, que nos ajuda a compreender o que é o homem e qual o propósito. Por que Deus criou o homem? Na sequência ele escreve o seguinte: no campo da teologia sistemática, ela é conhecida como antropologia bíblica, que estuda o homem desde sua origem, constituição e existência, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde às intrigantes e milenares perguntas: quem é o homem? De onde veio? Para onde vai? A Bíblia responde tudo isso. A Bíblia traz resposta. No segundo subtópico, o comentarista fala sobre a tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano. Aí nós temos a tricotomia apresentada nos 3 elementos do ser humano: o corpo, a alma e o espírito. Essas 3 substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aí nós temos as várias referências: Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, Salmos 42, versículo 11, Salmos 39, versículo 16. Vocês precisam ler essas referências para vocês entenderem que essa ideia que nós estamos pregando aqui, de que o ser humano é um ser tríplice, isso não é uma invenção filosófica e ideológica, isso é bíblico. É a Bíblia que nos apresenta o ser humano criado por Deus com essas 3 naturezas. E aí, na sequência, o comentarista diz aqui que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição. E aí temos as referências, né? Lucas capítulo 24, versículo 39,
João, capítulo 2, versículo 27, nos fala sobre esses elementos que Jesus possuiu enquanto estava aqui na terra, corpo, alma e espírito, presentes no Senhor Jesus. No terceiro subtópico, nós temos um comentarista falando sobre o físico e espiritual. Ele diz alguma coisa interessante aqui, que eu quero ler para vocês. O processo formativo usado pelo Criador, que é espírito, foi constituído de uma combinação única. O elemento físico, ou seja, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem um ser vivente, diferente de todos os demais. Aí ele coloca um negócio interessante aqui, que vale a pena de refletir. Os anjos são seres espirituais, mas todo mundo sabe que os anjos não têm corpo material. Eles são seres espirituais sem corpo material. E os animais, eles têm corpo físico, mas eles não têm alma. A alma do animal é o sangue, é a vida dele. A alma do animal é a vida dele. Mas o ser humano, o homem criado por Deus, ele foi feito por Deus com corpo, ou seja, foi feito com material pré-existente, porque o corpo foi feito do pó da terra, do barro. Então o homem foi feito de material pré-existente, o seu corpo, mas Deus colocou no homem a alma. Colocou a alma e o espírito. Então, é interessante você observar que na parte física, o homem foi feito de material pré-existente. Mas na parte interior dele, a parte espiritual, que é a alma e o espírito, o homem foi feito com algo novo, porque o próprio Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida. E a Bíblia diz que a partir do momento que Deus soprou o fôlego de vida no homem, ele foi feito alma vivente. E isso é muito interessante para a gente refletir. Porque o homem ele é uma junção de matéria com elementos imaterial, elementos espirituais. Perdão, tá? Bom, vamos lá. Na sequência, o comentarista diz o seguinte: já o termo hebraico para a vida, em Gênesis 2,7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o texto sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Isso faz com que o homem seja diferente de todos os outros animais. E na sequência ele escreve o seguinte: já o termo hebraico para a vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, alusivo ao homem, é Shaim, no plural, permitindo a expressão literal fôlego das vidas. Isso pode significar que, em um único substantivo, o termo sagrado esteja aludindo implicitamente à vida do espírito humano, da alma humana e do corpo humano. Então vocês vejam aqui, o comentarista faz uma explicação aqui muito interessante, mostrando que quando a Bíblia trata aqui sobre o fôlego de vida, na verdade, no hebraico, a expressão abre um precedente para entendermos isso aqui no plural, fôlego das vidas, afirmando, confirmando essa ideia que nós temos de que o ser humano não é apenas corpo. A vida do ser humano não se resume à matéria. Ele é um ser que tem corpo, mas ele também tem alma, tem espírito. Então a vida do ser humano, ao contrário do que acontece com os animais, que cessa com a morte do animal, a vida do ser humano, a existência do ser humano, para ser mais objetivo, não se encerra com a morte física dele. Não se encerra.
porque ele é alma vivente. Ele tem espírito e ele tem alma, tá? Isso é interessante para a gente refletir, porque existe uma pergunta que se faz: o ser humano é um corpo que tem alma ou é uma alma que tem corpo? Como é que a gente define? Quando a gente compreende bem o ser humano como alma vivente, porque a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente, fica muito claro para nós que o ser humano é uma alma que tem corpo. É uma alma que tem corpo, e não pura e simplesmente um corpo que tem alma. O ser humano é alma vivente. É alma vivente que tem um corpo físico. Tá certo? Bom, vamos aqui na sequência do texto, do nosso comentário. O segundo tópico da nossa lição, no segundo tópico, o comentarista fala sobre a distinção entre alma e espírito. Muito boa explicação que ele traz aqui. Ele traz um embasamento bíblico e falando aqui também dos sentidos das palavras utilizadas no hebraico, né, para fazer com que nós entendamos o que é de fato alma e espírito. E ele diz o seguinte: do hebraico nefesh, a palavra alma, né? A palavra alma vem do hebraico nefesh e do grego psique. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, possui vários significados. Aparece 755 vezes somente no Antigo Testamento. Seu primeiro sentido é ser vivo, como em Gênesis 1:20. Alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais e significa simplesmente vida. A distinção entre a alma do homem e a do animal é evidenciada no processo criativo procedente do sopro de Deus. Mas abaixo diz: a alma do homem constitui uma substância espiritual e corpórea, invisível e mortal. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para o exercício de sua missão, especialmente sua vocação relacional com o Criador e com os semelhantes. Isso, aliás, decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Então, aqui, o comentarista, ele fala da alma como sendo uma parte espiritual, é uma parte interior do ser humano, portanto invisível, que não se pode ver, mas na alma está as emoções, as vontades, os sentimentos, os desejos. O ser humano sorri porque tem alma, o ser humano se alegra porque tem alma. É na alma que está todas as nossas emoções. Reside na alma. E no segundo subtópico ele fala sobre o espírito. O termo hebraico que define a palavra espírito, ele diz aqui, né, do hebraico ruá e do grego pneuma. O espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador e Pai, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma, e inseparável dela, compõe a parte imaterial do ser humano. É o homem interior que, na linguagem do apóstolo Paulo, aparece algumas vezes em contraste direto com o corpo. O homem exterior, como ensina o pastor Antônio Gilberto em sua Bíblia com comentários, à luz das Escrituras, o Espírito é a fonte da vida recebida de Deus. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez a expressa por meio do corpo, utilizando os seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São elementos que formam um único ser ou pessoa. Nós entendemos que o ser humano ele é composto de corpo. Corpo, o que é o corpo? É a parte do ser humano física, material, que se comunica com o mundo físico. Aí nós temos a parte interior do homem, que compreende a alma e o espírito. A alma é onde estão as nossas emoções, vontade, desejo, como já colocamos aqui. E o espírito? O espírito é a parte mais interior do homem, onde está o seu entendimento, a sua consciência de si mesmo. E é exatamente no espírito
que está a condição, o canal, vou colocar assim, para a comunicação direta com Deus. Então, o homem, ele é composto desses três elementos, desses três componentes, que faz com que o homem tenha contato, tenha de condições de ter contato tanto com Deus, através da parte interior, como também contato com o mundo através da sua parte exterior, o seu corpo físico. Muito bem. No terceiro tópico da nossa lição, o comentarista fala sobre a interação das três dimensões. Primeiro subtópico, corpo, afetos e somatização. O corpo, do grego soma, é a parte material do ser humano por meio da qual, comumente, manifestamos os atributos da alma e do espírito. Empregando o vocábulo coração, no hebraico, leb, do grego cardia, uma das principais palavras que o Antigo e o Novo Testamento usam como sinônimo de alma. Salomão bem identificou essa interação ao afirmar: o coração alegra formoseia o rosto. Na verdade, está falando da alma. O coração com saúde é a vida da carne. Nós temos vários textos bíblicos onde a palavra coração ela está sendo utilizada para fazer compreender as reações da alma, na verdade. O coração é um termo bíblico que, na maioria das vezes, tem ali uma conotação figurada. Na verdade, a palavra coração, ela nos dá uma ideia das reações da alma, né? Do sentimento, das emoções do ser humano. Então, nós temos aqui, neste trecho que nós lemos aqui, o coração sendo utilizado. Nós temos um coração, esse músculo físico que bate no nosso peito, ele é utilizado para representar, para figurar as reações, emoções e sentimentos da nossa alma. Muito bem, no segundo subtópico nós temos aqui o equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, esses também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. A língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Aí temos Provérbios capítulo 18, versículo 7, 21, também capítulo 21, versículo 23. Tem o nefasto poder de contaminar a pessoa por inteiro. Tiago capítulo 3, versículo 6. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando corpo, alma e espírito de todas as espécies de males, o que inclui cuidados físicos e relacionais saudáveis. Em suma, aqui o que a gente aprende aqui? É aquilo que eu já falei em outros momentos. Não tem como você dissociar. O pecado cometido no corpo vai afetar a alma. E pecados cometidos na alma também afetarão o corpo. Tá? Uma pessoa que tem uma alma amargurada, com ódio, com rancores, o corpo vai padecer. O corpo vai sofrer as consequências disso. Um corpo praticando pecado vai também contaminar, ou às vezes já está praticando pecado por causa da contaminação da alma e no espírito também. Não tem como você dissociar, tá certo? Espírito e alma e corpo, eles precisam estar equilibrados, precisam estar santificados, precisam ser guardados, preservados em santificação. E a contaminação de qualquer um deles, de qualquer um desses elementos, compromete todo o ser humano. Bom, a nossa leitura bíblica em classe, agora sim eu vou ler para vocês a leitura bíblica em classe, porque temos aqui os textos bíblicos que são a base de todo o comentário que eu já fiz aqui com vocês, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Deus deu personalidade, direito de escolha, atributos morais ao homem. Então a imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem para ser eterno como Deus é, semelhante, e fez o ser humano triuno como Deus é, Pai, Filho e Espírito Santo,
corpo, alma e espírito. Então o homem é semelhante a Deus nesse sentido. E aí o texto diz, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus fez o homem para dominar sobre tudo. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus fez o homem, fez a mulher, confiou ao homem a responsabilidade de cuidar da terra, de cuidar de tudo, crescer, multiplicar, encher a terra e dominar sobre tudo que existe. Deus fez o homem para ser a coroa da criação, para estar no controle de tudo, gerenciar tudo para Deus. Agora nós temos Gênesis capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Não ser vivente, alma vivente. Ou seja, a vida do homem vai além do físico. O ser humano foi feito alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra. Deus formou o homem do barro. E o próprio Deus soprou. Soprou. Isso é muito profundo. Porque o corpo do homem foi formado da matéria, do que já existia. Mas o que está no interior saiu de Deus. Foi o próprio Deus que soprou o fôlego de vida no homem. Deus deu ao homem algo dele. O espírito do homem foi algo feito por Deus. Feito do nada, feito dele, para ser mais objetivo. Deus soprou dele para o homem. A alma não veio de nenhuma matéria, o nada que eu falo é a matéria. Foi do próprio Deus. Foi do próprio Deus. Deus soprou. E aí o homem passou a ser alma vivente. Na parte exterior do ser humano temos o homem feito de um material pré-existente. Mas na parte interior do homem, o que se tem ali foi algo que saiu do próprio Deus para o homem. A vida, a alma, o espírito são dádivas que Deus deu dele mesmo para o próprio homem. Não existia. Deus criou naquele momento para o homem. Versículo 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma disjuntura que esteja como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varô, porquanto do varão foi tomada. Aqui nós temos o entendimento de que o homem recebeu o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. E a mulher, quando foi feita por Deus, ela foi feita da mesma substância. Deus formou a mulher da costela de Adão. Então a mulher foi formada da mesma substância que Adão foi formado. E, portanto, ela também adquiriu a mesma vida, a mesma alma, o espírito, como Adão adquiriu. Ela também adquiriu alma e espírito na mesma proporcionalidade do homem. Porque ela foi feita a partir da costela do homem. Ou seja, Deus não usou outros elementos externos. Portanto, a mulher não é nem maior e não é nem menor. A mulher, ela foi feita exatamente da mesma substância que o homem foi feito. Foi tirada da costela
foi feita da costela para que o homem, sendo da mesma substância para que a mulher sendo da mesma substância do homem, pudesse ser a companheira, a adjuntora do homem por toda a eternidade. Então é interessante nós observarmos aqui, o texto bíblico faz questão de mostrar que a mulher, ela é exatamente da mesma substância de Adão, da natureza de Adão, tá certo? Portanto, algumas crenças antigas até afirmavam que a mulher era um ser que não tinha alma, sabia disso? Já houve pensamentos desse tipo lá atrás, nos tempos medievais, mas a Bíblia nos mostra com muita clareza que a mulher é um ser criado por Deus, é um ser formado da mesma matéria do homem, da mesma substância do ser humano, do homem, do homem, tanto na questão física quanto também espiritual. Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham uma excelente aula nesse próximo domingo aí, iniciando esse trimestre, o quarto trimestre de 2025. Deus abençoe a todos, comentem, compartilhem o nosso vídeo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.